Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Fiat, fiat, fiat. Estamos reunidos. E vamos continuar a leitura no livro do Coroa de Santidade. Profecias cumpridas. Como o próprio Santo Aníbal escreveu a respeito dos escritos de Luísa, no curso dessa publicação, estamos fazendo há capítulos que prevêem flagelos divinos de terremotos, guerras, fogo, explosões de nuvens, devastação de terras, epidemias, fomes e afins. Tudo foi previsto vários anos antes. E tudo aconteceu. E ainda resta muito a acontecer. E está acontecendo, né? Infelizmente, muitas vezes é esquecido que os escritos de Luísa estão cheios de profecias dadas pelo próprio Jesus que aconteceram, embora, é claro, a maioria ainda não tenha acontecido. Veja a parte 3 deste livro sobre a Era da Paz. Mesmo sozinho, esse aspecto profético de suas mensagens consegue, demonstrando que os escritos de Luísa não são de origem humana. Vejamos apenas alguns desses atos proféticos e o seu contexto histórico. Segunda Guerra Mundial. Talvez a mais profunda das profecias nos escritos de Luísa seja a insistência repetida de Jesus em relação a Luísa no meio da Primeira Guerra Mundial e imediatamente após ela de que uma guerra ainda por vir viria em breve. Uma guerra pior viria em breve. Parece que a primeira indicação disso nos escritos de Luísa é encontrada em 1904, na seguinte entrada. O abençoado Jesus me disse: você acha que o triunfo da igreja está longe? E eu: sim, de fato, quem pode ordenar tantas coisas que são confusas? E ele: pelo contrário, digo que está próximo. É preciso um confronto mais forte e, portanto, permitirei tudo junto, entre religiosos e seculares leigos, pessoas fora da igreja, para diminuir o tempo. E no meio desse conflito, todo o grande caos, haverá um conflito bom e ordenado, mas em tal estado de mortificação que os homens se verão perdidos. No entanto, darei a eles tanta graça e luz que eles possam reconhecer o que é mal e abraçar a verdade, fazendo você sofrer também com esses propósitos. Se com isso eles não me ouvirem, eu o levarei ao céu, e as coisas acontecerão ainda mais gravemente e se arrastarão um pouco mais antes do anseio do triunfo. Então ele levou ela para o céu, Eu a levarei ao céu, é ela, Porque os textos todos que são traduzidos de qualquer língua no livro da Luísa refere ela como o, Mas é um erro, e eu arrumo esse erro constantemente no livro do céu quando eu estou traduzindo. Eu a levarei ao céu. Se com tudo isso eles não me ouvirem, é o que aconteceu, Não ouviram Nossa Senhora também. As coisas acontecerão ainda mais gravemente e se arrastarão um pouco mais antes do anseio do triunfo. Então, é por isso que ele está deixando esse mundo do jeito que está. A gente está, recebendo luzes e luzes e luzes e luzes e luzes, muitas luzes para entender a verdade, A Nossa Senhora aparecendo para tudo quanto é lado, situações de todos os tipos de clarividência, de todos os lados, de todos os lugares, em todas as pessoas, de todas as religiões, recebendo mensagens, recebendo avisos, recebendo orientação, mas ao mesmo tempo o mundo está uma loucura, Então é o que está acontecendo hoje. Jesus está dizendo aqui claramente algo que está acontecendo hoje, em 2020. Jesus realmente levou Luísa para o céu. E o estado do mundo realmente só continua a piorar. É isso que ele está escrito aqui, eu estou lendo o livro. Mas voltamos às próprias profecias. Pois Jesus diz muito mais a Luísa do que apenas as generalidades acima mencionadas, pois suas declarações se tornaram mais específicas após a Primeira Guerra Mundial em 1923.
Jesus disse à sua filhinha: "Ah, isto é a segunda turbulência geral que as nações estão preparando. Fiz tudo para dissuadi-los, mas tudo em vão. Quanto mais eles se uniam, mais discórdias, ódios e injustiças eles fomentavam, a ponto de forçar os oprimidos a pegarem armas para se defender." É o que está acontecendo. E quando se trata de defender os oprimidos e a justiça, também natural, devo concordar mais ainda, uma vez que as nações que parecem ser vitoriosas tiveram sucesso com base nos mais perversos atos de injustiça. Eles deveriam ter entendido isso sozinhos e fossem mais mansos com os oprimidos. Pelo contrário, eles são muito mais terríveis, querendo não apenas humilhá-los, mas também sua própria destruição. Que perfídia, mais que diabólica! Eles ainda não estão saciados de sangue. Quantos povos pobres perecerão? Sofro, mas a terra tem que ser purgada, mais cidades serão destruídas. Quando o homem for assim, né? E o homem cada vez mais, né? Ontem mesmo à noite, uma pessoa estava aqui gritando na rua, batendo no portão. Vocês não têm noção, a violência do cara. Lá para as 10 horas da noite, 23 horas, não sei que horas. Jesus Cristo. Com certeza a polícia apareceu, porque eu ouvi barulho depois, e aí acabou, né? Eu ia chamar a polícia, mas eu falei, nem vou chamar, porque perto da casa ali já tem tanta casa que com certeza ninguém vai aguentar aquilo, vai chamar a polícia logo. Aí veio a polícia, porque ele estava insuportável. Nossa Senhora. Então, as pessoas estão assim, a flor da pele, né, nesse período agora. E mais tarde, no mesmo ato, ano passado, a França, movendo-se contra a Alemanha, tocou a primeira campainha. A Itália, movendo-se contra a Grécia, tocou o segundo sino de guerra. Então outra nação virá que tocará a terceira e chamá-los para a luta. 3 anos depois, iniciando uma série de mensagens separadas por vários meses, Jesus aborda a guerra iminente. Novembro de 1926. Eles se cegaram tanto que estão preparando ferozes guerras e revoluções. Desta vez, não será apenas a Europa, mas outras raças se unirão. O círculo será mais extenso. Outras partes do mundo participarão. Quanto mal o humano deseja, cega o homem, empobrece-o e faz dele o seu próprio opressor. E a justiça exigia que os oprimidos fossem defendidos. Assim, a vontade divina concorda com aqueles que se levantam para sua defesa. A guerra em si é horrenda, mas às vezes nem todas as partes envolvidas em uma determinada guerra são culpadas por isso. Foi isso em 2 de setembro de 1923, no Livro do Céu. Assassinos de si mesmos, usarei isso para meus altos propósitos, e a reunião de tantas raças servirá para facilitar a comunicação das verdades, que é as verdades do Livro do Céu, os escritos, para que possam se dispor ao reino do Supremo Fide. Portanto, os castigos que ocorreram não são senão os prelúdios daqueles que ainda virão. Quantas cidades serão destruídas? Quantos povos enterrados sob ruínas? Quantos lugares enterrados e mergulhados no abismo? Os elementos farão parte do Criador, né? Os elementos, água, sol, gelo, vento, granizo, tudo é parte do Criador, é a guerra do Criador contra nós. A minha justiça não aguenta mais. Minha vontade quer triunfar e gostaria de triunfar por meio do amor para restabelecer meu reino. Mas se o homem não quer vir por meio do amor, portanto, vai ser necessário a justiça. Tá? E seja fiat, e vai ser mesmo, não tem como fazer. Pelo amor, não tem jeito, Jesus. Infelizmente, a gente está vendo que não. Março de 1927. Assim, quando meu amor se vê sendo perseguido, minha justiça entra em campo e defende o meu amor.
golpeando com flagelos aqueles que me perseguem e descobrindo as pretensões que eles fazem, não apenas com eles mesmos, mas comigo, né? Não apenas as pretensões comigo, igreja, tá? Porque Jesus é a igreja, representa a igreja, mas também entre si, como nações, porque na briga eles se revelam, que em vez de se amarem, se odeiam ferozmente até a si próprios. Este século pode ser chamado de século das mais terríveis pretensões, século XX, entre todas as classes. E eles nunca chegam ao acordo entre si, e embora aparentemente pareçam querer concordar, na realidade estão planejando as guerras novas. A pretensão nunca trouxe um verdadeiro bem, nem na ordem civil, nem na ordem religiosa. No máximo, algumas sombras de um bem fugaz. E então, aqui está como eles estão convertendo essa paz, tão louvada com palavras, mas não com obras, em preparativos para a guerra. Como você já pode ver, muitas raças diferentes se uniram para lutar. A ONU, né, gente? ONU. Algumas com um pretexto, outras com outra, e outras se unirão. Mas usarei a união dessas raças, porque para a vinda do reino da minha vontade é necessário ter a união de todas as raças por meio de outra guerra, muito mais extensa que a anterior, em que a Itália esteja envolvida financeiramente. Através da união dessas raças, os povos se conhecerão e após a guerra, a difusão do reino da minha vontade será mais fácil. Portanto, tenha paciência para suportar minha privação. Esse é o vazio que minha justiça deseja formar para defender meu amor perseguido. Você ore e ofereça tudo para que o reino do meu Fiat chegue em breve. Então aí está falando da Segunda Guerra Mundial aqui. O Daniel está colocando isso como a Segunda Guerra Mundial. Vamos ver como que a gente pode pensar. O reino está dissolvido? O reino de Deus está sendo espalhado? Sim, está, mas ainda está bem devagar. Está bem devagar. Está sendo espalhado, porque eu estou vendo o reino. Eu estou vendo bastante, mas ainda está bem devagar, né? Agosto de 1927. Todas as nações estão pegando em armas para fazer guerra, e isso irrita mais a justiça divina e dispõe os elementos para se vingar deles. Portanto, a terra derramará fogo, o ar enviará fontes de águas, e as guerras formarão fontes de sangue humano, nos quais muitos desaparecerão, e cidades e regiões serão destruídas. Que maldade, depois de tantos males de uma guerra pela qual passaram, estão preparando outra, mais terrível, e estão tentando mover quase o mundo inteiro como se fosse um único homem. Segunda Guerra Mundial, está falando da Segunda Guerra Mundial. Isso não diz que o pecado penetrou profundamente em seus ossos, a ponto de transformar sua própria natureza em pecado? Então o homem se tornou pecado, de tanto que o pecado penetrou profundamente em seus ossos. Há muito a considerar nessas mensagens. Todo mundo conhece a grande falha que a Alemanha carrega na Segunda Guerra Mundial, mas muitos esqueceram a falha de outras nações. A França se envolveu em uma ocupação militar terrivelmente injusta da Alemanha na década de 1920, porque a Alemanha era incapaz de pagar os severos pagamentos de reparação exigidos por causa da Primeira Guerra Mundial. Não há nada profético sobre esse ponto nos escritos de Luísa, porque a mensagem específica foi dada em 1923, depois que a França já havia começado a ocupação. Mas a agitação civil e a hiperinflação causada por essa ocupação e esses pagamentos foi a razão pela qual o caminho foi aberto para Hitler tomar o poder na Alemanha. Portanto, a realidade profética na mensagem de 1923 é encontrada no chamado de Jesus ao movimento da França como tocando a primeira campainha. Isso não faz sentido fora de entendê-lo como um prenúncio de um conflito que se aproxima. Agora sabemos, estudando a preparação para a Segunda Guerra Mundial, que é perfeitamente preciso dizer que na década de 1920 a França realmente tocou a primeira campainha, mas também podemos ver que as tentativas imperiais de Mussolini em 1922 de criar um novo Império Romano constituíram o segundo sino, como Jesus disse a Luísa. Pois, ao mover-se contra a Grécia,
formalizando o controle das ilhas gregas do Dodecaneso e ordenando a invasão de Corfu, outra ilha grega, Mussolini criou um conflito que foi elevado à Liga das Nações e contribuiu significativamente para a deterioração das condições que levam à Segunda Guerra Mundial. Mas esse misterioso terceiro sino, lembre-se que Luísa recebeu esta mensagem em 1923, muito antes que alguém soubesse que a Alemanha subitamente explodiria no cenário mundial e invadiria a Polônia na década seguinte. Foi o suficiente para o início da Segunda Guerra Mundial. Mas um sino e apenas mais uma nação foi necessária para tocar claramente. A Alemanha cumpriu esse papel. Muitas outras nações tinham um papel a desempenhar, mas ninguém nega que a Segunda Guerra Mundial tenha começado pela Grã-Bretanha, declarando guerra à Alemanha em 1939, em resposta à invasão da Polônia pela Alemanha. Na análise profética, isso é chamado de alvo. É particularmente digno de nota. Jesus disse a Luísa esse terceiro sino, em setembro de 1923. Apenas 2 meses depois, Hitler fez seu primeiro movimento importante, embora falhado, tentando tomar o poder militar em Munique. Em suas mensagens em 1926 e 1927, vemos Jesus lamentando repetidamente como o confronto vindouro seria muito pior que o anterior. Isso também era, sem dúvida, dificilmente ouvido aos ouvidos daqueles que haviam acabado de suportar a Grande Guerra Mundial, que era conhecida como a guerra para acabar com todas as guerras. Mas, retrospectivamente, é claro que sabemos que suas palavras foram completamente precisas. A Primeira Guerra Mundial resultou em cerca de 18 milhões de pessoas mortas. A Segunda Guerra Mundial resultou em mais de 70 milhões de mortos. Também proféticas são as palavras de Jesus sobre o espaço da guerra, o escopo da guerra. Enquanto a grande maioria dos combatentes da Primeira Guerra Mundial eram europeus, vários milhões de tropas dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, um grande número de tropas e baixas da Ásia, África e Américas. Globalização. Na última sessão, não abordamos um aspecto importante das mensagens de Jesus citadas, ou seja, todo o propósito de Jesus permitir o caos global foi a Primeira Guerra Mundial. E segundo, pois sabemos pela teologia básica que Deus só permite que algum mal ocorra se ele souber que um bem maior virá dele. É certo que temos que esperar até o céu para ver o bem maior da maioria dos casos, mas às vezes temos vislumbres dele aqui e agora. E este é certamente o caso das guerras mundiais. E é claro que seu plano com estes corresponde ao plano de permitir a ascensão do Império Romano, pois assim que ele orquestrou a ascensão deste império em facilitar a explosão do cristianismo em todo o mundo, ele também permitiu a globalização moderna, que, apesar disso, tragicamente, muitas vezes carrega consigo muitos males, não é em si um mal, e esse fato é atestado por numerosos ensinamentos da Igreja Magisterial. A fim de permitir um iminente terceiro fit, Jesus disse a Luísa: como você já pode ver, Luísa, muitas raças diferentes se unirão para lutar apenas com um pretexto, outras com outra, e outras se unirão. Mas eu usarei a união dessas raças. Ele usa a globalização, Jesus usa a globalização das raças porque para a vinda do reino da minha vontade é necessário ter a união de todas as raças por meio de outra guerra, muito mais extensa que a anterior. Através da união destas raças, os povos se conhecerão, e após a guerra, a difusão do reino da minha vontade será mais fácil. Internet. Todo mundo se conhecer, todo mundo se interessar. É isso que está acontecendo hoje. A gente lê coisas da Alemanha, lê coisas da Itália, lê coisas dos Estados Unidos, lê coisas da China. A internet uniu todo mundo, tudo é traduzido na internet. O Google é um instrumento de Deus perfeito para a difusão das suas mensagens. É claro isso. De um mal trouxe um bem. A ONU é um mal que trouxe um bem.
Império Romano alcançou o auge de sua extensão geográfica, o poder político, precisamente no momento em que a pregação dos apóstolos estava pronta para explodir em todo o mundo conhecido. E isso era de fato capaz de fazer graças à infraestrutura que foi implantada pelo Império. Hoje, porém, vemos uma extensão da infraestrutura global que dificilmente poderia ser a questão dos sonhos daqueles romanos dos dias anteriores. O que muitos esquecem é que essa globalização não teria sido possível sem a unificação das raças e países, sem a ONU depois da guerra, gente. Os vários acordos e tratados comerciais e similares resultantes da Segunda Guerra Mundial, sua resolução e as consequências. Jesus queria isso. Vocês estão vendo a divina vontade? Como funciona, gente? Do mal ela tira o bem? Tá vendo? Jesus queria isso e ele estava... Por isso que na internet você vê Jesus brilhando. Jesus brilhando de todas as formas. Até de outras religiões. Ele aparece. Maria aparece em todo lugar. As mensagens das aparições dela. Tudo para trazer o reino do Fiat. Tudo. Ele falou claramente, todos têm que conhecer para que eu possa voltar. Todos têm que conhecer a minha mensagem. Os filmes chineses que estão sendo feitos de Jesus é a coisa mais linda do mundo, gente. Por mais que tenha conotação, né, evangélica. São lindos os filmes chineses fazendo filmes de Jesus, de seguimento de Jesus, de entrega a Jesus, é uma coisa mais linda os filmes. Eu não acreditei quando eu achei os filmes chineses. Filmes novos, recentes. Vários atores chineses gravando um filme atrás do outro sobre a vinda de Jesus, sobre a guerra, sobre a tribulação, sobre as coisas de Jesus, sobre o comunismo, sobre o Estado chinês que persegue os cristãos na China. Coisa mais linda os filmes, gente. Coisa mais linda. É internet facilitando, a globalização facilitando. Como que chegaria até nós o material chinês se não fosse essa globalização? Tá vendo como que Deus trabalha? O Império Romano alcançou o auge de sua extensão geográfica e poder político precisamente no momento em que a pregação dos apóstolos estava pronta para explodir em todo o mundo conhecido. E isso era de fato capaz de fazer graças à infraestrutura que foi implantada pelo Império, que foi mundial, né? Hoje, porém, vemos uma extensão da infraestrutura global que dificilmente poderia ser a questão dos sonhos daqueles romanos nos dias anteriores. O que muitos esquecem é que essa globalização não teria sido possível sem a unificação de raças e países, os vários acordos e tratados comerciais e similares. Por isso que Jesus deixou tanto tempo tranquilo, os anos 80, 70, 80, 90, 2000, período bom para a gente curtir a vida. Curtimos todas as Copas do Mundo, né, músicas, curtimos pra caramba, não tinha problema com nada, gente. Período maravilhoso, de uma falsa paz, entre aspas, né, que Jesus permitiu, não quis castigar ninguém, não quis trazer muitas guerras, não quis trazer muito rolo. Só no Israel lá que tava esse rolo ainda, né, muita guerra em Israel. Mas a maioria do mundo tava se virando, tava indo bem, né? Tanto que desenvolveu tanta cultura, tanta coisa, né? A gente fala nesses tempos, anos 70, anos 80, anos 90, os anos melhores da história da humanidade. Conhecimento milagroso da corrente e eventos. Em algumas mensagens, vemos tanto uma profecia quanto um conhecimento milagroso de um evento que ocorre naquele exato momento. Um exemplo está contido na seguinte entrada. Uma manhã, meu querido Jesus me mostrou um homem que havia sido morto por tiros de um revólver e que estava dando o último suspiro indo para o inferno. Se o mundo inteiro soubesse quanto Jesus sofre pela perda de almas, elas usariam todos os meios possíveis para não se perderem eternamente, pelo menos para poupar a dor de nosso Senhor. Luísa então se ofereceu para aceitar as dores que ele merecia e assim salvar sua alma, e ao recebê-las, ela as descreveu como são terríveis, que ela não saiba como continuou viva. Na manhã seguinte, o padre entrou no quarto dela para chamá-la à obediência, como de costume, e ela perguntou por que ela estava em um estado tão triste. E ele perguntou por que ela estava no estado tão triste, e ela escreveu. Então, ele me perguntou o motivo de tal estado, e eu contei o fato, como descrevi acima, contando o local da cidade onde me pareceu que isso havia acontecido. O confessor me disse que era verdade, mas que eles pensavam que ele estava morto.
No entanto, ficou claro que ele ainda estava muito doente, mas pouco a pouco ele se recuperou e ainda está vivo. Embora não se possa duvidar do valor profético da sessão anterior, já que ninguém pode negar que Luísa escreveu muitas dessas palavras anos antes dos eventos mencionados, transpirou um particular crítico e veemente pode acusar Luísa de simplesmente inventar isso em seus escritos, né? Ninguém pode fazer isso. Tal crítico, no entanto, estaria esquecendo que todos os escritos de Luísa foram cuidadosamente examinados por muitos da igreja daquele tempo e gostariam de ter a oportunidade de denunciá-la e teriam imediatamente se lançado sobre essa série de eventos se ela estivesse aberta a essas críticas, pois poderiam facilmente consultar o confessor mencionado na citação acima. Claramente, essa tentativa teria sido infrutífera e, em vez disso, devemos aceitar todas essas profecias. Marcha de Mussolini em Roma. Aí vai ter vários eventos aqui, né? Eu vou ler esse trecho, depois vai ter os eventos que vai falar de todas, né, do que realmente aconteceu e tudo mais. Em uma profecia surpreendente dada no dia anterior ao evento histórico, Jesus deu a seguinte mensagem a Luísa, em 27 de outubro de 1922. Ah, minha filha, você não sabe nada do que eles querem dizer. Eles querem jogar fora Roma. Os estrangeiros e até os italianos querem apostar nela. Os males que eles farão são tantos e tantos que, se a terra desencadear fogo para queimá-la até as cinzas, seria um mal menor do que o que eles farão. Veja, pessoas saem de todos os lados para se unirem e atacarem Roma. E o que mais sob o disfarce dos cordeiros, enquanto eles são lobos vorazes que querem devorar a presa. Que sindicatos diabólicos! Eles se unem para ter mais força para atacá-la. Reze, reze, este é o último precipício desses tempos, no qual a criatura quer se lançar. O que Jesus escreve aqui para Luísa é exatamente o que aconteceu no dia seguinte, quando as tropas fascistas sob Benito Mussolini entraram em Roma. Ao invés de defendê-la, o rei Victor Emanuel III simplesmente lhes entregou o poder sem conflito, assim como Jesus disse, apostando fora de Roma. Jesus, é claro, sabia que nessa insurreição aguardava planos demoníacos para a Segunda Guerra Mundial. Daí as suas severas lamentações nesta passagem. Isso foi particularmente lamentável, é claro, porque colocou o próprio Vaticano dentro de uma entidade política governada por fascistas. O rei não se importou, não vendo o fascismo como uma ameaça ao establishment, o que deixou e disposto a entrar nessa jogada profana. A essência desse relato, sendo verdadeira, é atestada pela enciclopédia britânica que afirma: a marcha em Roma foi a insurreição que levou Benito Mussolini ao poder na Itália. O descontentamento social deu aos líderes do partido fascista a oportunidade de assumir o controle do governo italiano, assistidos pelos esquadrões armados conhecidos como Black Shirts. Eles planejavam marchar em Roma e forçar o Victor Emanuel III a convocar Mussolini para formar um governo. Como o rei não estava disposto a usar o exército italiano para defender Roma, o governo capitulado às exigências do fascista, a marcha em Roma se transformou em um desfile para mostrar o apoio do partido fascista a Mussolini como novo primeiro-ministro. Agora, um crítico diria que isso é apenas imaginação de Luísa? Trabalhando no fato de que Mussolini havia ameaçado tomar Roma em 24 de outubro de o ano aqui. Vai ser 1922. No entanto, é o primeiro lugar altamente improvável que Luísa soubesse desse anúncio, pois ela nunca conheceu nenhuma notícia do mundo. Ela vivia no quartinho dela, não sabia de nada. Exceto que ocasionalmente foi contado às vezes pelos visitantes, que eram tudo menos zelosos em mantê-la atualizada sobre as questões políticas da época. Ninguém está preocupado com isso. Mais importante, porém, é o fato da mensagem que ela recebeu no dia 27 de outubro contém muito mais do que uma mera preocupação com a tomada de Roma. Inclui uma clara lamentação sobre Roma ser jogada fora, que ninguém, exceto Deus, o rei e talvez o rei Victor, sabia que aconteceria. Até o próprio primeiro-ministro Luigi Facta presumiu que essa aposta não ocorreria, comprovada por sua declaração de um estado de sítio permitir que Roma fosse defendida contra a marcha. Mas o rei mais tarde se recusou a assinar. De fato, não há explicação razoável dessa passagem além da admissão de sua natureza profética.
Então, vamos parar por aqui e a gente vai continuar. Vai falar sobre o século do orgulho. Deve ser nesse período de 1900. Em que estivemos reunidos e continuaremos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.